acho também que a nossa relação como irmãs mudou. Tu acha? Mudou pra pior ou pra melhor? Acho que para melhor, a gente tem um diálogo muito bom, a gente se apoia, eu posso conversar contigo sobre os meus medos, o que eu tô sentindo, sem me sentir julgada, sabe? Às vezes até assim, tu pode até ficar quieta, mas assim, só de alguém me ouvir, eu botar pra fora, já é tão bom, sabe? Uma coisa que eu aprendi é a questão de ouvir. A gente não precisa ficar aconselhando o tempo inteiro a pessoa ou tentando mostrar pra ela soluções. Oi, eu sou a Paty. E eu sou a Dani. Eu sou mãe da Martina. E eu sou tia e Dila da Martina. A Martina hoje tá com 1 ano e 9 meses. Nós somos irmãs, moramos juntas e criamos essa bebezinha juntas nessa casa. É isso aí. E aí, Paty, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre a nossa mudança depois da Martina. Porque não mudou só a rotina, acho que mudou quem nós somos depois que ela nasceu, não é mesmo? Então, o que mudou depois da maternidade? Vamos bater um papo de maternidade, Vamos então? bater um papo de maternidade, oba! Acho que a primeira coisa é que logo assim nos primeiros meses, logo que a Martina nasceu, a autoestima da mulher, quer dizer, a minha autoestima foi pra baixo, sabe? Como mulher falando assim, porque eu tava me sentindo feia, sabe? Isso que tu retornou o peso muito rapidamente, Sim, pós-parto normal e tudo mais. É verdade, retomei o peso rápido, mas mesmo assim, olha, eu perdi muito cabelo, as mulheres perdem na amamentação, né, muito cabelo. Então eu tava me olhando no espelho me sentindo careca. Pouco sono. Olheiras, assim, enormes. Então, assim, toda vez que eu me olhava no espelho, eu me sentia feia. Muitas vezes eu ficava, sei lá, 2, 3 dias sem lavar o cabelo, porque correria do banho. Então, tu sabe, não era a mesma pessoa de antes. Sim, Entende? muda muita coisa. Mais alguma coisa que tenha mudado, assim, na tua visão depois de, assim, como mulher? Muito, os meus medos mudaram. Antes eu achava que eu acho que eu não tinha medo, né? A vida fica, tu não tem medo de nada, tu tá ali só vivendo, né? E agora, outros medos, e todos eles meio relacionados a Martina, assim, a Martina, por exemplo, medo de morrer. Mas medo de morrer, porque medo do que vai acontecer com a Martina, que ela é tão dependente de mim, sabe? Então é outro tipo de medo, medo da Martina se machucar. A gente tem escada aqui em casa. Às vezes vinham pensamentos intrusivos de eu descendo a escada e caindo com a Martina no chão e a Martina se machucando. O que eu vou fazer se eu cair? Eu vou me jogar na frente dela? Antigamente, eu também. Meus pensamentos intrusivos eram todos relacionados a mim. Hoje, os meus pensamentos intrusivos são relacionados a Martina. Os medos O mudam. que vai acontecer se a Paty morrer? O que acontece se eu morrer? Pensando assim, ó, será que ela vai lembrar de mim? Né? E questões com ela, assim, ó, de tipo, às vezes quando tá doente, por exemplo, tá com febre. O que vai acontecer se ela ficar com a febre muito alta? Então, aqueles Já pensamentos começa a dar, intrusivos, assim, que mudam tudo. E eu realmente, eu nunca fui uma pessoa que tinha medo de morrer ou medo que alguém morresse. Pensei sempre, ai, as pessoas morrem. A única coisa que a gente sabe é que é nascer e morrer. Mas dá um medo bem diferente, né? Totalmente. E assim, outra coisa em relação, como mulher, eu botei de lado totalmente a relação com outro homem agora, né? Como mãe solo. Então, assim, ó, agora que eu começo assim, a pensar. Porque na prática eu não consigo fazer nada ainda, né? Não consegue sair de casa depois das 8 horas da noite, né? Não. E assim, ó, eu também, só por estar fazendo companhia pra Paty e por estar vivendo essa experiência que eu desejei muito, que era ter uma experiência com um bebê, pra mim tá sendo tão gratificante que eu também não tô pensando em relacionamentos amorosos. Eu também já tô há 1 ano e meio, um ano e pouco, sem ter nenhum relacionamento. E nem pensar nisso. A gente acaba vivendo o foco, ele vai todo pra aquilo ali, né? É porque se você tiver uma relação amorosa, você vai perder tempo com a Martina para poder focar nessa outra relação. E aí, você quer perder o tempo Você com a vou Martina? deixar de ver lá caminhar, dar os primeiros passos, ou as primeiras palavras, enfim, mil coisas. Todo dia né? tem mudança. Todo dia tem novidade. Eu quero estar junto ali pra ver o que tá acontecendo, né? Eu também. Então, é questão de prioridades, muda muito as prioridades, As né? prioridades mudaram completamente. Eu acho também que a nossa relação como irmãs mudou. Tu acha? Mudou pra pior ou pra melhor? Acho que pra melhor, a gente tem um diálogo muito bom, a gente se apoia, eu posso conversar contigo sobre os meus medos, o que eu tô sentindo, sem me sentir julgada, sabe? Às vezes até assim, tu pode até ficar quieta, mas assim, só de alguém me ouvir, eu botar pra fora, já é tão bom, sabe? Uma coisa que eu aprendi é a questão de ouvir. A gente não precisa ficar aconselhando o tempo inteiro a pessoa ou tentando mostrar pra ela soluções.
Então, acho que realmente estar ali do teu lado para poder te ouvir e tudo mais, eu acho que é maravilhoso, né? Porque você tem esse espaço seguro para poder falar. E eu sou irmã leoa, então, assim, também tudo que ela fala, eu defendo ela. Eu falo, não, Verdade. você é uma mãe maravilhosa. Não, não. Imagina a culpa. É. Culpa do quê? Cara, olha o que você tá fazendo. Você é uma mãe, você é a melhor mãe É do verdade, é mundo. bom daí, né? E assim, ó, também mudou muito. Nós somos sócias, né, desde um bom tempo antes da gestação. E como mudou nossa vida profissional, né? Então, a gente, na verdade, focou muito para a maternidade, né? Para Uhum. criar a Martina. E o nosso trabalho realmente ficou em segundo plano pela primeira vez na nossa vida. Eu acho que ele sempre estava em primeiro, para depois ele virar Nós fomos segundo. criadas assim, né? A nossa mãe sempre quis que a gente trabalhasse e não fôssemos donas de casa. Que a gente não dependesse de ninguém financeiramente, então a Aham. gente teve toda essa criação. Então isso era o mais importante para nós, estudar, estar bem na vida, enfim. E aí também, claro que a gente também tem um privilégio de estar com uma vida confortável, né? Mas a gente pode dizer que o nosso faturamento com Martina Nossa, reduziu pela metade. reduziu bastante, né? Mas mesmo assim, igual, os primeiros pensamentos que me vêm, as primeiras preocupações, e é em relação à Martina, é ter saúde, outras coisas, É estar sabe? feliz, é estar bem de cabeça. Claro que preocupa dinheiro, tanto que também a gente tá aqui buscando outras formas de ganhar dinheiro e gostar do que a gente faz. Sim, uma vantagem gigante que a gente teve agora foi estudar tanto sobre maternidade que nos deu vontade de resolver falar sobre Exatamente. maternidade, né? Aham. E aí dar esse pontapé de repente sair do direito para focar em uma outra coisa que nos dê um pouquinho mais de prazer, né? Que Isso. não seja assim uma coisa que dá falta de vontade de estar lá se Não, e aí a concentrando, gente continua trabalhando. falando sobre a Martina, que é uma coisa que a gente gosta muito, É uma coisa que a gente né? adora. Então, tem muitas outras coisas que mudam também. O que que ninguém avisa que muda na vida de uma mãe? Eu acho que a primeira coisa é a forma como a gente vê outras mães. Nossa, Até em eu olho relação a isso do trabalho. Eu acho que eu já julguei algumas mães, ai, hora largar o teu trabalho. com certeza. Mas assim, aí tu vê na prática que, claro que o trabalho importa, que dinheiro é muito importante, é óbvio, né? Mas ele não é a primeira coisa da tua vida, Não é, não é. né? E aí essa questão também, o julgamento com as outras mães, né? Hoje eu vejo as mães assim de uma forma tão mais maravilhosa, eu vejo os bebês de uma forma tão mais amorosa. Então realmente muda a maneira com que você vê. Você vai entender mais, você vai entender uma pessoa que está passando por uma birra do seu filho, você vai entender quando a mãe está com o filho e o bebê está chorando. Então assim, eu entendo muito mais também as mães. Hoje tem uma admiração muito grande por todas as Não, mães. e outra coisa é os nossos próprios pais e o que Nossa, eles fizeram por nós. Né? Como isso muda, como eu enxergo a minha mãe de uma outra forma. Enxergo também muito mais os perrengues que ela teve, começo a entender mais assim, o que ela passou, sabe? E também admirar ela por tudo que ela fez. não, e admirar o nosso pai também, porque eles tiveram uma questão muito bem definida ali, de um pai provedor e uma mãe que cuidava. Né? Então, assim, a nossa mãe teve 3 filhas, ou seja, ela só cuidava da gente o tempo inteiro. Então, às vezes, ela estava muito estressada. Então, para mim, era uma coisa que eu ficava assim, poxa, por que ela estava tão estressada? Hoje, eu vendo assim, se a Paty ficasse sozinha e não tivesse a minha ajuda, ela ia estar. Ela nem era tão estressada assim, Ela coitada. nem ia, eu nem ia pensar nisso. Se eu tivesse Ela cuidando da era de Martina boa. 24 horas por dia. Sem Porque uma assim, outra pessoa, né? é gostoso você cuidar de uma criança, só que Mas assim, ó, cansa. às vezes cansa depois de você estar 4 horas brincando com uma criança no tapetinho. Principalmente Sim. quando ela ainda é pequenininha. Porque não tem muita interação para se fazer e aí daqui a pouco dá um tédio gigante. Mas de toda forma, assim, realmente, a gente questionou muito o que os nossos pais fizeram e, óbvio, você se lembra muito da infância e tenta também fazer o que foi legal, bacana que a gente achou. A gente vai aplicar na Martina. O que a gente já não achou tão bacana, agora é a hora de cuidar e a gente ver como fazer para mudar um pouco, né, essa educação ou essa maneira de fazer. Mas enfim, em resumo, acho que muda completamente o nosso modo de ver a vida. Eu com certeza tenho uma admiração bem grande agora pela mãe, né, por ter criado 3 filhas. Mãe, como é que tu fez? Eu, minha filha, eu nem me lembro. Então a gente falou muito sobre as mudanças como mulher, medo de morrer, admiração pelos pais na sua criação, a relação com o trabalho, o que que hoje importa mais. Mas sabe o que que eu acho que mudou mesmo, assim? É o que eu entendo por sucesso. Sabe? O sucesso na vida antes, sei lá, era ganhar dinheiro.
E agora o sucesso da vida, cara, é tu ter tempo de qualidade. Sim, você tá criando uma criança que tá feliz, que tá bem, né? A gente tá vivendo uma vida. Pra mim, assim, foi uma coisa que parou muito pra mim, foi a questão de viver o hoje. Isso. Deixar um pouco a ansiedade de lado dos resultados das coisas, porque a gente quer que engatinhe, a gente quer que caminhe, a gente quer que fale, mas essas coisas elas não vão acontecer né, da maneira, com a velocidade que a gente imagina. Então você segura um pouco a ansiedade e outra coisa é viver o momento com a criança, porque a criança vive muito o momento, ela vive muito agora. E isso nos ajuda muito nesse processo de ansiedade também. Viver o presente, o passado e o futuro, tu não tem nem tempo pra lembrar, né? E na casa de vocês, o que mudou? O que vocês notaram que mudou na vida de vocês com a maternidade? Isso, contem pra nós aí se tem alguma coisa que vocês lembrem que mais mudou em vocês depois da maternidade. Que vocês achavam que não iria mudar, que ninguém avisou, mas que mudou muito. Então tá bom, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente fica por aqui, a gente pede para vocês curtirem o vídeo, compartilhar com quem precisa desse conteúdo, clicar no sininho para receber as notificações e continuar acompanhando aqui o nosso canal para que a gente possa cada vez produzir mais episódios. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.